Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de redação com a turma do quarto ano. E o conteúdo abordado é o gênero lenda. Vamos começar com a definição do gênero lenda. Bom, as lendas, para quem não sabe, são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. Ou seja, são histórias contadas, né? Ou seja, faladas, o pessoal vai contando ali que ela é transmitida oralmente, ou seja, vai contando para os outros, né, uma certa história. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Ou seja, as pessoas imaginam alguma coisa, algo sobrenatural e criam esses textos. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Então, essas histórias elas vão expressar o quê? A fantasia por conta dessa imaginação, o medo que as pessoas têm de um barulho, de alguma coisa, uma dúvida com relação a algum fato, algum acontecimento e uma incompreensão sobre algo que está acontecendo. As lendas elas são contadas oralmente, ou seja, falando, e vai de geração para geração, né? Os netos, os bisnetos, eles vão contando de geração para geração e vão sendo transformadas. Por quê? Geralmente, gente, quando a gente vai contando algo oralmente, ela vai sofrendo transformações. Se alguém me contar uma história, eu for contar para vocês, já vou contar com a minha versão. Então, ela já sofreu uma transformação. Mesmo assim, as lendas elas não vão perdendo a principal característica dela. Qual é? A fantasia. Ao se tornarem conhecidas, essas lendas elas são registradas, ou seja, elas são escritas. Então, assim, elas começam nessa tradição oral e com o tempo elas passam a serem escritas. Inicialmente, contava história de santos. Então, quando as lendas começaram, elas traziam histórias de santos. Mas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela começou a falar um pouco da tradição do povo, né? E o que fazia parte da cultura desse povo. Muitas lendas, elas se originam no ambiente rural, tá? Por que no ambiente rural? Nós sabemos que o ambiente rural, ele tem aquele ruído noturno, que geralmente pode ser causado por um animal, ou causado pelo assobio dos ventos, né? Aquela questão que você vê uma certa luminosidade por conta da noite, das plantas, dos rios, iluminadas pelo luar, e isso vai estimulando a fantasia, vai estimulando a questão dos mistérios. Então, geralmente, por conta dessas coisas que as pessoas ouviam ruídos, ouviam clarões, né, da natureza, ou certas coisas iluminadas, eles começaram a fantasiar e criar essas histórias. As lendas, elas não existem só no Brasil, tá bom? Elas existem no mundo todo. E o objetivo? Quais são os objetivos de uma lenda? Primeiramente, divertir. Hoje a gente usa muito lenda para divertir. Para também ensinar alguma coisa, as lendas geralmente trazem um certo ensinamento sobre alguma coisa. Também são utilizadas para fixar os costumes e crenças de uma época e de uma região. Elas também são utilizadas para explicar acontecimentos misteriosos, né? Ah, teve um ruído, esse ruído, a gente não sabe o que é, usa uma lenda para explicar. E ela vai misturar esses fatos reais com fatos imaginários. Características de uma lenda. Primeiramente, ela vai utilizar fantasia ou ficção, ou seja, aquela história inventada, e vai misturar isso com a realidade dos fatos. Por exemplo, tá lá um barulho na mata, o barulho ele é real, aí você cria, fantasia uma história por conta desse barulho. Faz parte da tradição oral, ou seja, as pessoas gostam muito de estar contando essas lendas. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às suas histórias. Ou seja, ela vai pegar um fato real, um barulho, alguma coisa que aconteceu, né, naquela época, ou alguma invasão que aconteceu em uma floresta, e vai pegar isso e usar como base para fantasiar e criar a sua lenda. Faz parte da realidade cultural dos povos, ou seja, a lenda ela é um patrimônio cultural, sim. Ela faz parte da cultura, ela vai traçar, vai falar da cultura daquelas pessoas, daquele povo, né? Vão também
fornecer explicações aos fatos que não são explicados pela ciência ou pela lógica. Por exemplo, eu vi um clarão na floresta. Já sei, é o boitatá, porque ninguém sabe explicar cientificamente o que é aquele clarão. As pessoas acabam criando essas histórias para poder explicar esses fatos que elas julgam serem sobrenaturais. Pode sofrer alterações do tempo, porque elas são repassadas oralmente, como eu falei para vocês, e aí eu conto da minha versão, outra pessoa conta a versão dela, então elas vão sendo modificadas. Os personagens das lendas, eles possuem feições físicas de alguns animais. Geralmente ele vai trazer ou a feição de um animal ou a mistura de um humano com um animal. Possuem também elementos fantásticos, ou seja, aquele tipo de personagem que só vai existir na nossa mente, na nossa criação, né, na nossa fantasia. Possui também elementos regionais, ou seja, uma determinada região, e vai adquirindo novos elementos conforme a região em que ela foi criada. E quais são os elementos presentes em uma lenda? Primeiramente, narrador. Nós sabemos que principalmente o narrador ele pode ser observador, personagem tem mais um, mas vocês não vão trabalhar com ele agora, que é aquele narrador personagem que ele conta e participa, e o observador. Então, sempre a lenda, por ser um texto narrativo, ele vai ter um narrador. Ela também terá um enredo, né? Ou seja, uma trama, e nessa trama é que você vai ter aquele desenrolar das coisas, ações que acontecem. Vai ter os personagens que vai ter sempre o personagem protagonista, que é o personagem principal, vai ter o antagonista, que é o personagem que se opõe ao personagem principal, e os personagens secundários, que são aqueles personagens, os figurantes, né, que não são tão importantes quanto o protagonista e o antagonista, mas fazem parte da história. Temos também o tempo, que é quando aconteceu a história, e o espaço, que é o local, o cenário onde se passa a história. Estrutura. A estrutura da lenda, gente, é a estrutura de um texto narrativo. Título, né? Introdução. A introdução, gente, ela é o primeiro parágrafo da história. Ela vai trazer o quê? A apresentação dos personagens, o local, ou seja, onde aconteceu a história, e o tempo, que é quando aquela história aconteceu. No segundo parágrafo, nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento é a maior parte do texto. Pode ser 2, 3 parágrafos. E vai ter um foco nas ações dos personagens. O que esses personagens estão fazendo? Isso vai acontecer no desenvolvimento. Temos o clímax, que é o momento mais emocionante da narrativa, que vai estar junto com esse desenvolvimento. Pode ser no terceiro parágrafo, pode ser no quarto parágrafo, que é o momento mais emocionante, que vai prender a atenção mesmo de quem está lendo. E por último, nós temos o desfecho, que é o último parágrafo, que é a conclusão da história, parte final da narrativa, como tudo terminou. Bom, aqui nós temos, eu coloquei algumas lendas para que vocês possam lembrar. Coloquei lendas brasileiras. Primeiramente, a lenda da Cuca, né? Que segundo essa lenda, ela vai carregar as crianças inquietas, que não querem dormir ou que falam muito, e ela vai carregar essas crianças dentro de um saco e vai sumir imediatamente. Outra lenda bastante conhecida é a do Saci Pererê. O Saci Pererê é um garoto negro que tem uma perninha só. Ele possui poderes mágicos através do gorrinho vermelho que ele usa na cabeça. E ele aproveita desses poderes para fazer muitas travessuras com as pessoas, né? Ou com os animaizinhos que passam pela mata. Então, ele apronta muito com as pessoas. E ele sempre também está utilizando um cachimbo. Mula sem cabeça também é outra lenda, né, brasileira. É uma história de uma mulher que teve um romance com um padre e ela recebeu um castigo. Toda noite de quinta-feira ela era transformada em um animal e saía galopando e soltando fogo pelas narinas. Nossa próxima lenda é a lenda do Curupira. O Curupira, ele era um anãozinho que tinha os pezinhos virados para trás. E ele protegia a mata e protegia os animais, né? Algumas pessoas acreditam que ele é o responsável pelo desaparecimento de algumas pessoas nas matas brasileiras. As pessoas acreditavam que quem sumia na mata não era porque se perdia, não.
tá? É porque era o quê? O Curupira que pegava essas pessoas, porque essas pessoas estavam dentro da mata e ele tinha que proteger a mata, então ele desaparecia com essas pessoas. O Boitatá, outra lenda também. Conta a lenda, né, do Boitatá, que o Boitatá foi o quê? Uma cobra que sobreviveu de um dilúvio. Esse dilúvio cobriu toda a terra, mas essa cobra, ela sobreviveu. Por causa disso, né, ela se escondeu em um buraco. E aí os olhos dela começaram a crescer, para poder ela conseguir enxergar melhor. Desde então, ela anda pelas madrugadas, perseguindo os viajantes noturnos e procurando restos de animais. Ela é uma cobra de fogo, gente, que vai proteger a natureza e vai perseguir aqueles que desrespeitam e até vai matar as pessoas que estão desrespeitando a natureza. Lenda do lobisomem. Conta a história, né, de que um homem ele foi mordido por um lobo. E ao invés desse homem morrer dessa mordida, ele adquiriu a capacidade de se transformar em uma mistura de homem com lobo, né, um ser bem monstruoso. E ele atacava as pessoas em noite de lua cheia. Um lobisomem nada mais é do que um homem que levou uma mordida de um lobo e ele ganhou essas características parecidas, meio homem, meio lobo, e atacava as pessoas em noite de lua cheia. Bom, muitas pessoas confundem lendas com mitos, né? Vamos lá entender primeiramente o que é um mito. O mito, gente, eles são histórias fantásticas criadas pelos povos antigos, que eram o quê? Geralmente com figuras sobrenaturais como os deuses. E esses deuses, esses mitos, eles explicavam fatos. Que tipo de fato? A origem do mundo, fenômenos da natureza que não eram compreendidos por ele. Por exemplo, antigamente a gente tinha um fenômeno da chuva e as pessoas não conseguiam entender como a chuva acontecia. Então os poetas, eles que eram pessoas que a população confiava, eles contavam que, por exemplo, a chuva acontecia porque o Deus... Deus Thor agitou o seu martelo, ele estava zangado, agitou o seu martelo e a chuva aconteceu. Então, esse eles usavam para explicar fenômenos, explicar a origem do mundo, explicar fenômenos, principalmente fenômenos da natureza. As lendas, por outro lado, elas são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. E essas pessoas buscavam explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Por exemplo, um clarão na mata, um ruído na mata, ou algo que estava brilhando. Então, tudo isso aí eles achavam que eram acontecimentos sobrenaturais. E eles tentavam explicar esses acontecimentos sobrenaturais. Já o mito tentava explicar o quê? Fenômenos da natureza, a origem do mundo, né? E a lenda é uma história bem distorcida, bem exagerada, com um ar bem fantástico. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!